Gente, hoje nós estamos fazendo tudo diferente, né? Nós arrumamos as cadeiras numa disposição um pouco diferente, nós tivemos pessoas diferentes participando do louvor, e eu, com a necessidade que eu estou custando a falar, às vezes eu vou falar, começo a tossir. Essas noites passadas eu estava me sentindo muito fraco, e eu temia não conseguir ficar aqui pregando por causa da minha fraqueza, da minha debilidade. Então eu pedi ajuda, né? Sempre dizem que eu tenho que pedir ajuda quando eu precisar de ajuda. Então eu pedi ajuda, inclusive, para a ministração. E eu convidei o André e a Mariana, podem vir aqui, para eles me ajudarem na ministração de hoje. Hoje nós faremos... Pega os microfones, Mariana. Esse aqui e o do pedestal. Clica esse aqui, André. Esse aí eu sei que já tá bom. Vamos sentar. Hoje a gente vai fazer essa pregação podcast aqui, onde eles vão me ajudar para eu não ter que falar o tempo todo. Então eu vou aproveitar a ajuda deles. E o culto de hoje, ele já é aquele culto específico que a gente tem uma vez por mês, onde a gente fala de uma grande doutrina do cristianismo. Uma vez por mês, um domingo por mês, nós separamos esse momento para tratar de uma doutrina importante do cristianismo. E hoje nós falaremos a doutrina da justificação. A primeira doutrina que nós abordamos aqui foi a doutrina da criação. Qual a importância de crermos um Deus criador? Por que é importante termos um Deus criador, entendermos isso? E o que isso impacta na nossa vida? E nós vimos que Deus criou, Deus é criativo, Ele criou todas as coisas, inclusive nos criou, e nos criou a sua imagem e semelhança. Logo no mês seguinte, nós vimos sobre a doutrina do pecado. E o que é o pecado? O pecado é exatamente a deterioração dessa imagem de Deus que foi colocada em nós. Então nós pecamos quando nós nos distanciamos de Deus, quando essa imagem de Deus, que somos nós, quando isso é apagado, quando isso é deteriorado, quando nós somos desumanizados, porque pecado, acima de tudo, é um processo de desumanização. Quanto mais humanos nós somos, mais parecidos com Jesus nós somos. E quanto mais animais nós somos, quanto mais animalescos nós somos, mais nós estamos nos afastando da imagem original de Deus em nós. Então, o pecado como esse processo de desumanização. E o fato é que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E aí vem a doutrina da justificação. A pergunta inicial para nós hoje é: o que nos atribui valor? Como nós mensuramos o nosso valor? Você mede o seu valor através dos bens que você possui? Você mede o seu valor através do nível intelectual que você atingiu fazendo um curso universitário? Você mede o seu valor através do desempenho religioso que você tem? Você vale mais porque você frequenta regularmente uma igreja? Você vale mais porque você contribui sempre financeiramente com uma igreja? Você vale mais porque você possui vários bens materiais, você tem mais bens materiais do que as pessoas lá do mundo, então você vale mais. O que mede? Como nós mensuramos o nosso valor? E a doutrina da justificação, no mundo onde nós temos que provar desempenho, nós temos que mostrar nossas qualidades, nós temos que mostrar o quanto nós somos bons, o quanto nós superamos os obstáculos, a doutrina da justificação nos diz: olha, você vale muito, porque
Deus agraciou você. Você não vale pelo que você fez, você não vale pelo que você possui. Você vale o que vale porque Deus colocou valor em você, Deus colocou graça em você. Aí está o nosso valor. Porque se olharmos para nós exatamente como somos, e se formos sinceros, a conclusão que a gente vai chegar, André e Mariana, é que a gente não vale nada. É como se Deus tivesse cantado para nós: você não vale nada, mas eu gosto de você. E ele viu, ele enxergou esse valor em nós, porque nós não valemos de fato nada. Então é isso que nós vamos passar a falar agora. Vocês querem falar alguma coisa dessa introdução? Não? O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que todos pecaram. E aí se conecta com a última coisa que a gente viu aqui, que foi a doutrina do pecado. Todos nós pecamos. E eu quero ler o texto que vai ser a base para a nossa reflexão, é Romanos capítulo 3, um clássico, Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos, estão afastados ou carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois todos pecaram. O quadro que é pintado por Paulo, e Paulo está falando com a igreja em Roma, que era uma igreja dividida, uma igreja que era composta por gentios e judeus, pessoas que eram acostumadas a seguir a lei e pessoas que nem conheciam a lei, que eram pagãos antes. E a igreja tinha esses dois grupos de pessoas, ambos os grupos tentando agradar a Deus, tentando fazer algo para merecer Deus, para merecer a salvação. E Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer que o mundo, os gentios, estão perdidos na sua imoralidade, estão perdidos nas suas cobiças, estão perdidos nos seus pecados e enganos. As outras nações estão perdidas. No capítulo 2, Paulo vai dizer que os judeus, com a sua cabeça dura, o seu coração duro e irredutível, que não viram em Cristo Deus, os judeus também estão perdidos. A conclusão que ele chega no capítulo 3, então, é: todos pecaram, judeus e gentios, todo mundo pecou. Ninguém pode ser salvo a partir de si. Todos pecaram. E essa é a grande realidade, talvez a mais facilmente constatável por nós, porque tente você ficar um dia e assim, determinado mesmo, assim, hoje eu vou ficar sem pecar, é hoje. Não sei se você tentou, mas tente, para você ver a sua miserabilidade, o quanto você fracassará nesse propósito, porque nós pecamos, nós somos pecadores, e o pecado ele pode ser cometido. Às vezes você pensa: hoje eu vou ficar sem falar mal de ninguém. Ótimo, às vezes você consegue ficar sem falar mal de ninguém, mas alguém fez alguma coisa perto de você e você pensou mal da pessoa, já era. Você pensou mal. Você deixou de fazer algo por alguém. O pecado ele envolve muito mais do que apenas fazer, falar, expressar, exteriorizar. Então, é a nossa realidade. E o pecado é algo que nós podemos entender que é uma das primeiras obras do Espírito Santo na vida do crente. Porque você não consegue enxergar a si mesmo como pecador se não for através do Espírito Santo. E aquele que não se enxerga como necessitado, como carente da graça de Deus, por consequência, ele também não enxerga a necessidade de uma justificação e a necessidade de um perdão. Então, uma das primeiras coisas que o Evangelho faz é nos dar um olhar realista de quem nós somos. E esse nivelamento é importante. Todos pecaram, porque aí a performance, aquilo que é pregado no mundo, nós já não levamos em conta, porque nós convivemos em ambientes que pregam a performance e a estética. Eu não preciso apenas performar, ser bom em algo.
eu preciso também parecer e apresentar essa performance de uma forma bonita. E aí a minha motivação para fazer isso muitas vezes é querer ser melhor do que o outro, é provar para o outro que eu sou bom em algo. No mundo de likes, de curtidas, a gente fica cada vez mais carente de aprovação, de aplausos. E quando a gente olha para essa passagem onde todos pecaram, eu vejo que nada do que eu faça pode fazer com que eu seja melhor do que o outro. E a minha perspectiva de vida muda, porque meu objetivo não é alcançar coisas boas para mostrar para outras pessoas para ser melhor do que elas. Meu objetivo passa a ser servir e apresentar esse evangelho que abre os olhos, como nós cantamos aqui, né? Eu era cego e agora eu posso ver. A primeira coisa que o evangelho faz é tirar essa venda dos nossos olhos e a gente começa a se enxergar um pecador. Aquele que se considera justo e bom, ele não pode ser salvo, porque ele não fez a primeira coisa, que foi olhar para si mesmo, como ele realmente é. Boa noite, primeiro. Só queria citar uma coisa assim, uma frase de Calvino, para complementar o que a Mariana está falando, que ele fala algo interessante, fala assim, que o homem só começa a entender a justiça de Deus quando reconhece que não possui nenhuma justiça própria. Então, acho que o grande desafio do ser humano hoje é entender que nele, em nós, não há nenhuma justiça que nos possa fazer melhor ou superior a qualquer outra pessoa. Isso interfere, que às vezes o objetivo nosso aqui é trazer temas teológicos para o nosso dia a dia, né? E como isso nos afeta? Se eu tenho uma imagem realista sobre mim, se eu entendo, eu sou pecador, eu sou miserável, eu dependo de Deus. Se eu tenho essa concepção sobre mim, eu vou parar de ficar me comparando com os outros e me colocando como sempre superior aos outros. Inclusive nas relações interpessoais, casamento, relação com os filhos e no trabalho, eu vou olhar para o outro e quando ele errar comigo, eu vou pensar, eu também erro demais, com Deus e com eles, com Deus e com as pessoas. Isso nos ajuda a olhar os outros assim, você pode errar comigo, você tem direito de errar comigo, porque eu também sou falho, eu não sou perfeito, eu não posso exigir que você seja perfeito comigo, porque eu não sou perfeito com você. E isso nos ajuda então nessas nossas relações. Mas um outro ponto que esse texto traz, além de mostrar o nosso pecado, que diz que todos pecaram, o texto também diz, o versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo gratuitamente justificados por sua graça. E aqui entra, quando nós falamos da graça de Deus, foi uma ação gratuita que Deus fez por nós. E o que é ser justificado? Que é como começa o versículo 24, que nós somos justificados em Cristo de graça. Justificado, ser justificado é ser declarado justo por Deus. É Deus olhar para você, ver você do jeito que você é, e Deus dizer, eu declaro você justo. Quando é que uma pessoa, quando começa a vida cristã? A vida cristã começa quando essa pessoa tem contato com a palavra de Deus e ela se arrepende. Então ela se arrepende dos seus pecados. Nesse momento, Deus perdoa a pessoa e a declara justa. Ser justificado é mais do que ser perdoado. Perdoado é uma pessoa que comete um erro, aí eu digo, olha, você me feriu, você fez isso comigo. Eu jamais vou esquecer isso que você fez, ou você me fez algo muito ruim, mas você está perdoado. Você errou, mas está perdoado, isso é o perdão. A justificação é a declaração de que aquela pessoa é justa. Então é como se Deus olhasse para nós e nós nunca tivéssemos pecado.
Ser considerado justificado é ser inocente. Inocente não é a pessoa que errou e foi perdoada. Não, ela errou, ela não é inocente, ela errou e foi perdoada. Agora, a justificação é uma declaração de inocência. Aquele erro não é imputado mais a nós. Não porque nós realmente somos perfeitos, mas porque Cristo fez no nosso lugar. Aqui tem uma dupla imputação. A justiça de Cristo vem sobre mim e a minha condenação, a minha culpa vai sobre Cristo. Então, Cristo morre por causa do meu pecado e eu vivo por causa da justiça de Cristo. Ser justificado, então, é mais do que ser perdoado. É Deus olhar para nós e não enxergar e não ver em nós nenhuma culpa, nenhum pecado. E é por isso que aquele que foi justificado não vai para o inferno, não pode perecer, porque a culpa do pecado já foi paga por alguém, que é Cristo. Então eu não pago mais a culpa dos meus pecados, dos que eu já cometi e dos que eu ainda cometerei. E aqui está o escândalo da graça de Deus, porque quando às vezes a gente fala da justificação, que é uma das coisas mais escandalosas que existe, ela elimina totalmente o mérito, porque nós queremos fazer algo para merecer, a gente quer se sentir merecedor de algo, e essa doutrina é a que nos diz, não, vocês não conseguem fazer nada para merecer. Por isso Deus já não apenas perdoou vocês, mas inocentou vocês de qualquer pecado, através de Cristo. E é por isso que nós estamos plenamente convictos de que a graça de Deus opera em nós, e nós estaremos um dia com o Senhor, não pelo que fizemos, mas porque fomos declarados justos por causa do que Cristo fez, e fez de graça. A palavra gratuitamente aqui é muito importante, porque a gente vê a quantidade de mercadores da fé que existem por aí, querendo literalmente que você pague para ter acesso às bênçãos de Deus, que você pague para ter acesso ao céu, dizendo que se você não der o dízimo ou a oferta, você nem para o céu vai. Você vai perecer para sempre, que você está roubando a Deus e os roubadores vão para o inferno, e toda essa lógica que se faz. Por quê? Porque ignoram totalmente a doutrina da justificação. Nós estaremos com Cristo, e isso não tem nada a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente com o que Ele fez. Nós somos justificados gratuitamente por causa do que Cristo fez. Alguma coisa? Não? E a justificação, ela é definitiva. Nós não somos justificados aos pouquinhos aqui. A cada domingo que a gente vem, a gente vai se justificando um pouquinho. Justificação foi a obra de Cristo na cruz. Ela foi feita de uma vez por todas e de forma definitiva. É por isso que não depende agora do que a gente vai fazendo. Durante a Idade Média, a lógica era de meritocracia, de que a gente ia se justificando para Deus. A imagem de Deus era de um Deus que vinha para trazer juízo, e a forma que eu tinha de me livrar desse juízo era eu ir praticando as minhas obras de justiça, de bondade, fazendo as minhas caridades, para eu conquistar os meus méritos diante de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma aluna, e ela falando da lógica religiosa dela, da forma como ela enxerga as coisas, e ela falando que ora para os santos, para que eles intercedam diante de Deus por ela, porque eles foram pessoas tão boas que garantiram méritos, créditos diante de Deus. Então eu posso pedir para eles que eles têm mais moral de pedir para Deus em meu favor. E eu estava falando para ela exatamente sobre isso aqui. Eu falei, olha, essas pessoas são santas, elas são pessoas piedosas que merecem que nós sigamos o seu exemplo, mas são tão pecadoras quanto nós. O mérito daquilo que a gente recebe de Deus não vem de nós, o mérito é de Cristo. Então essa ideia de que nós vamos sendo pessoas boas até merecer, isso não faz sentido.
Martinho Lutero, que foi o grande reformador, ele era um cara extremamente angustiado, que vivia indo ao seu pároco superior, ele era um padre, vivia indo ao seu superior confessar os seus pecados, de modo que o seu superior até falou com ele, falou assim: Lutero, faz o seguinte, quando você tiver um pecadão bom, assim, cabeludão, você vem e confessa, porque isso aí que você está confessando, eu nem sei se pecado é, de tão doido que ele era, de confessar tudo, com medo da justiça de Deus. E foi quando Lutero leu a carta aos Romanos, leu esse texto, como que nós estamos lendo agora, é que ele entendeu que a justiça, a justificação, ela não exige de nós, não somos nós que fazemos, é Cristo quem fez, e ele imputou isso a nós. E aí vem uma frase de Lutero interessante que ele diz: eu sou simultaneamente justo e pecador. Nós somos as duas coisas, nós somos pecadores e somos justos, totalmente pecadores, porque nós pecamos, não conseguimos parar de pecar aqui nesse plano de existência, mas ao mesmo tempo totalmente justos por causa da justiça de Cristo em nós. E isso nos ajuda a acabar com aquelas neuras que às vezes a gente tem. E se Jesus voltar hoje? Eu subo ou eu fico? E se Jesus voltar bem na hora que eu estiver cometendo um deslize, a hora que eu estiver ali com a mão na boca da botija ali, Jesus voltou na hora que eu estou fazendo uma coisa errada, eu vou ou eu fico? O que vai acontecer comigo? E aí gera aquele tipo de sensação que tem gente que pensa assim: nossa, se Jesus voltar essa semana eu estou voando, essa semana ele pode voltar, essa semana eu estou bem, nem brincar em pula-pula eu não vou, que se eu pular alto demais eu já subo, porque eu já estou pronto, já estou preparado. Agora tem vezes que a gente está: nossa, Jesus, pelo amor de Deus, não volta hoje não, que hoje eu estou ferrado, se voltar hoje, casa caiu, que hoje eu não subo, hoje eu não vou. Porque é a impressão de que o mérito está sempre na gente. Então eu tenho que estar o tempo todo tomando cuidado, porque se eu der um deslize, pode ser que ele volte e não me pegue sendo o mais santo possível, e aí eu fico. Como se dependesse de mim a salvação, como se dependesse de mim, das minhas obras, ser aceito por Deus. Eu sou aceito por Deus sempre pelos méritos de Cristo. E essa é a lógica do débito e crédito, né? E às vezes a gente tem essa percepção de aquilo de bom que eu faço está somando créditos com Deus. Às vezes, na teoria, a gente entende tudo que está sendo dito aqui, mas na prática, a gente vive como se aquilo de bom que a gente fizesse estivesse fazendo com que Deus nos amasse mais, e aquilo de ruim que a gente faz com que Ele nos ame menos. Sendo que essa lógica não existe perante Deus. Tudo de bom que você faz foi dado pelo próprio Deus. Não tem nada de bom em você que venha de você mesmo. Tudo que é bom, tudo que é belo veio de Deus. E todo pecado, tudo aquilo que é ruim, não tem o poder de fazer com que você seja menos amado por Deus ou diminua os seus créditos com Ele, né? E a gente tem, às vezes, essa percepção de débito e crédito porque a gente volta muito para nós mesmos, né? Que a gente tem um coração muito voltado para si mesmo, para aquilo que a gente merece. A gente gosta de merecer, de conquistar, e no Evangelho é uma percepção totalmente diferente. Talvez hoje seja uma grande dificuldade, assim, dentro da comunidade, eu falo assim, da cristandade, aceitar essa realidade de que Cristo é quem nos justifica por meio do seu sacrifício. Até porque as pessoas têm essa ideia de querer, de fugiu a palavra, de mérito. Eu mesmo, na minha família, eu tenho um parente meu que ele não aceita essa ideia de graça. Ele acha que tudo que ele alcançar tem que ser por meio de mérito de suas obras. E eu, particularmente, quando eu tive um encontro com Cristo, foi algo assim tremendo, assim, no meu quarto, foi algo bem isolado. Mas quando eu comecei a participar de uma comunidade, acho, né, eu comecei a aprender diferente daquilo que eu estava lendo nas Escrituras. Algumas coisas não batiam. Então, de certa forma, você tinha que fazer para receber.
E hoje eu acho que é um grande desafio a gente reverter essa circunstância assim, na cabeça de um monte de pessoas que vêm machucadas porque elas acreditaram que, pelos seus próprios esforços, pelas suas obras, pelas suas palavras, pelas suas aparições, é que Deus ia fazer algo por elas, que Deus estava reconhecendo alguma coisa nela, né? Eu acho que o desafio de pessoas hoje que procuram ter uma consciência em Cristo mais apurada, mais alinhada com as Escrituras, é esse, de levar esse entendimento para as pessoas de que, olha, nada do que você faz ou possa vir fazer vai agradar a Deus. O seu esforço, eu estou orando mais. Teve um momento na minha vida que eu achava assim, nossa, eu estou orando tanto que agora eu acho que Deus está se agradando. Aí eu estou lendo tanto a Bíblia que agora as coisas estão caminhando. Só que aí eu percebi que não, que isso acabava me adoecendo, porque chega um momento, quando a luta vem, quando bate mesmo assim alguma tribulação na sua porta, aí você vê que todo o seu esforço não sustenta diante disso. Se não for pela graça, pela misericórdia, por aquele que te justifica, você não consegue fazer nada, você não é nada. É o profeta Jeremias que fala que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, né? Isaías 64, Isaías 64, se não estiver enganado, verso 6, trapo de imundícia. E quem aqui sabe o que é trapo de imundícia? Alguém sabe? Sabe, né? É o absorvente antigo, da época. É o que a nossa tentativa de agradar a Deus, né, a partir da gente, é como Deus enxerga, né, como resto de sujeira. Agora, uma coisa interessante que o versículo segue dizendo é que isso foi feito, versículo 24, que a gente leu, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça, a justificação, ela acontece de graça. Para nós ela é de graça, mas ela não foi barata. É isso que a gente não pode confundir, e às vezes algumas pessoas confundem no discurso da graça de Deus, porque barateiam a graça de Deus. Entender que o que Cristo fez foi gratuito, foi por amor, foi por nós, isso é bênção de Deus. O problema é quando eu recebo isso de forma irresponsável e começo a também viver de modo irresponsável, tipo, já está pago mesmo, então tanto faz a forma como eu viver, tanto faz a forma como eu encarar a vida, como eu encaro a fé, tanto faz o meu procedimento, os meus pensamentos, tanto faz, já está pago, foi de graça. Só que foi Cristo quem pagou e custou um preço muito alto. Custou um preço de cruz, custou um preço de morte. E isso deveria nos constranger e fazer com que nós entreguemos a nossa vida a Deus. Saber o quanto custou para Jesus o que Ele fez, deve fazer com que a gente se entregue de volta. Como uma história que vocês já devem ter ouvido, de um escravo que foi comprado. O escravo estava lá para ser vendido, né? Estava lá no comércio de escravizados para ser vendido. E ele estava sendo disputado para ir para vários lugares, trabalhar o resto da vida até morrer. Aí chegou um homem bom e comprou aquele escravo, e ele falou: e o senhor vai para onde? Para onde é que a gente vai? Para onde que eu vou trabalhar? Ele disse: não, eu te comprei e a partir de agora você está livre. Você não vai para lugar nenhum, vai para onde você quiser, que agora eu te dou a liberdade, pode ir. E ele ficou tão feliz com aquilo, e ele falou: então, eu quero ir para onde o senhor for, então. Em gratidão a isso que o senhor fez para mim, vale muito mais a pena estar e trabalhar para uma pessoa boa como o senhor do que eu ir para qualquer outro lugar. Eu quero estar onde o senhor estiver. Eu quero te servir da forma como eu puder.
E ele falou, não, me servir você não vai, eu posso te pagar um salário. E ele, não, ótimo. E foi assim. É mais ou menos a sensação que nós temos diante da salvação. Deus nos salvou, Deus fez algo por nós gratuitamente. O nosso sentimento não é de esbanjar, não é de desprezo em relação ao que Cristo fez. A nossa sensação é de constrangimento e gratidão, em amor, em gratidão a tudo que Cristo fez. Então, nós vamos após Jesus, nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus por causa de tudo o que Ele fez. E, por fim, quero ler ainda um texto aqui, um pouco adiante, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A consciência culpada é o que mais, na nossa vivência de igreja e em cristianismo, uma das coisas que mais atrapalha e o que mais está presente em tantos lugares é a consciência culpada. É a pessoa estar constantemente com a sensação de que ela está em débito com Deus, de que ela precisa fazer algo. Ah, mas eu fiz algo lá no meu passado e agora Deus está me punindo, agora Deus vai me castigar. Eu fiz algo ali atrás e eu não consigo romper, eu não consigo ir adiante, porque eu sinto que tudo que está acontecendo é Deus fazendo algo para me punir. Ela não está em paz com Deus. Paulo diz aqui que se nós estamos justificados pela fé, o primeiro sinal, a primeira evidência é temos paz com Deus. A pessoa que vive o tempo todo se sentindo mal, ela vive o tempo todo atrás do placar, ela sempre tem que correr atrás, ela sempre tem que buscar alguma coisa. E infelizmente alguns ambientes se utilizam da culpa e aprofundam esse problema. E a pessoa aí gera essas pessoas que estão lutando por desempenho o tempo todo. Então a pessoa está o tempo todo em déficit, o tempo todo ela tem que mostrar que ela consegue fazer, que ela está fazendo para se justificar. E o objetivo é a gente entender que Cristo nos justificou. Nós estamos em paz com Deus. Nós não estamos numa disputa, Deus não está contra nós. É o que Paulo diz mais adiante, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a principal evidência de que Deus é por nós é porque nós fomos justificados por Cristo. Alguma coisa? Para terminar, a justificação nos leva a ter uma nova identidade com Deus. Justificado é a pessoa que é inocentada. Essa pessoa foi inocentada por Deus. E agora, essa pessoa que é inocentada por Deus, ela recebe um novo coração. E ela vive de um modo digno de Deus. A pessoa que é inocentada por Deus, ela tem agora uma disposição para viver de modo que agrade a Deus. Esse é o nosso desafio como igreja. É nós entendermos o que aconteceu conosco, o que Cristo fez por nós, mas não ficarmos paralisados aqui. Nossa, que bom que Deus fez isso por mim. É nós agirmos fazendo o mesmo com outras pessoas. É nós agirmos com perdão com outras pessoas, nós agirmos em graça com outras pessoas. É nós vermos outras pessoas em miséria como Deus nos viu e justificarmos essas pessoas. Inocentarmos essas pessoas, aliviando as dores que essas pessoas estão passando, aliviando os cargos que às vezes são fruto das próprias ações delas. Mas nós, enquanto igreja, como sinal do reino de Deus, nós olhamos, nós percebemos os problemas, nós percebemos as dificuldades e nós agimos para dirimir, para minimizar ao máximo a dor do pecado na vida das pessoas. Se Cristo nos atingiu, não dá para a gente ficar aqui só no nosso grupinho, só no nosso clubinho, celebrando o fato de que nós somos perdoados e que lá fora que se exploda. Pelo contrário, nós só fomos perdoados, nós só fomos regenerados, justificados, para irmos atrás de outros que também serão.
Então nós precisamos agir como igreja no sentido de buscar e salvar o que se havia perdido, como Jesus disse. Para isso eu vim, para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim para os sãos, não vim para os que se acham bons, para aqueles que olham para si mesmos e pensam, eu já estou garantido, eu já estou perfeito, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Esses realmente não tem porquê. Jesus veio para a ralé, para a corja, para essas pessoas que olham para si mesmas e pensam, nossa, eu não tenho condição nenhuma de estar aqui, eu não tenho condição nenhuma de Deus me receber. E é essas as pessoas que nós vamos, que nós propagamos o Evangelho, que nós anunciamos e tentamos trazer para esse ambiente de justificação que nos iguala. Todos nós aqui somos perdoados, somos inocentados e dependemos totalmente dessa graça de Deus. Só dizer que a justificação, né? Essa doutrina da justificação, ela é uma antecipação do tribunal de Cristo para as nossas vidas. Nós fomos inocentados mediante aquilo que Ele fez na cruz por nós. E o Vinícius falou a respeito da gente propagar, da gente não ficar com essa notícia maravilhosa, porque o Evangelho é uma boa notícia, só para nós mesmos. E fazer discípulos de Jesus. Como se faz discípulos de Jesus? O discipulado começa com a imitação de Cristo. Porque, às vezes, a gente tem visto as igrejas inventando novos métodos, novas estratégias para conseguir encher, para conseguir ter mais seguidores. Mas você faz discípulos de Jesus sendo um discípulo dele, imitando, seguindo os passos dele. E à medida que você vai seguindo Jesus, outras pessoas veem que você o segue e pensam assim, eu quero essa alegria, eu quero esse prazer, eu quero ser assim também, eu quero seguir Jesus. Então, o nosso trabalho, no sentido do discipulado, é se manter fiel a Cristo. E se mantendo fiel e vivendo para o reino de Deus, outras pessoas também vão vivê-lo, através da nossa vida, através das nossas palavras, não através de métodos e estratégias, mas através da fé, através do Espírito Santo, que move o coração de cada um a enxergar a si mesmo enquanto pecador e se render à graça de Deus. Amém. Eu gostaria de orar por vocês agora, para que Deus abençoe vocês, nos abençoe, porque a gente está o tempo todo correndo atrás de métodos, de estratégias, de formas de sermos aceitos, de mudarmos a nossa vida. Então a gente vai a encontros, a gente sobe a montanha, a gente desce a montanha, a gente vai para o vale, a gente vai... Um monte de estratégias, um monte de tentativas de que algo novo aconteça com a gente. E o que a gente precisa de fato é ter um coração transformado. E isso começa com você entendendo que você pode parar de se debater. Você está perdoado e perdoada por Deus. E você está inocentado e inocentada diante de Deus. E Ele ama você. E a partir disso, Ele vai transformando o seu coração e a sua vida para se voltar para Ele. Que Deus faça essa obra em nós. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua obra. Nós não podemos nos justificar. É o Senhor quem nos justifica. É o Senhor quem nos declarou justos. É o Senhor quem olhou para nós com um olhar de graça, de perdão, de misericórdia. Nós não podemos fazer nada que gere créditos para nós. Mas tudo o que nós precisávamos, o Senhor já fez. O Senhor já operou em nós o querer e o efetuar. O Senhor já despertou em nós o desejo de estarmos aqui. O Senhor despertou em nós o desejo de vivermos em comunidade, de vivermos em igreja. É o Senhor quem nos traz para perto e é o Senhor quem nos une em família. É o Senhor quem perdoa pecados e nos coloca a andarmos, a caminharmos em unidade junto contigo. Um grupo de pessoas pecadoras, carentes da graça de Deus, mas que entenderam que dependem do Senhor e não olham para si mesmas com altivez,
não olham para os outros como se fossem outros, mas olham com um olhar empático, olham com um olhar de misericórdia. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos esse grupo, a sermos essas pessoas que se amam, que se ajudam, que querem viver o Senhor, que querem viver a sua palavra na vida, no dia a dia, que querem expressar a fé no dia a dia e que traga respostas e orações para os dilemas do dia a dia. Nos ajuda a sermos assim, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que possamos viver uma semana descansando no fato de que o Senhor já nos justificou, que nós somos inocentes diante do Senhor e que nós vivamos em amor, inocentando outros, perdoando outros, tendo compaixão de outros. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. O café já está sendo servido ali, o nosso lanche.